Em 1967, foi lançado o famoso conto de terror e ficção científica I Have No Mouth and I Must Scream, ou em português, Não Tenho Boca e Preciso Gritar. No livro, nós acompanhamos 5 personagens tendo que lidar com a IA maligna chamada Anne, que os tortura por puro ódio à humanidade. A obra escrita por Harlan Ellison fez bastante sucesso há alguns anos, principalmente devido ao jogo de mesmo nome lançado em 95. E a sua influência foi tanta que ela acabou servindo como principal inspiração para a animação independente mais famosa de todos os tempos, The Amazing Digital Circus. Estamos com fome, Zá. Vamos empurrar o espeto. The Amazing Digital Circus é uma websérie criada por Gus Hughes e produzida pela Glitch Productions. Nela nós acompanhamos 6 humanos que ficaram presos em uma realidade virtual, na qual eles são forçados por uma inteligência artificial chamada Caim a participar de uma série de aventuras caóticas para não enlouquecerem, porque caso enlouqueçam, seu destino será bem complicado. A animação fez um sucesso astronômico, com seu primeiro episódio alcançando quase 500 milhões de visualizações no YouTube e alcançando quase 20 mil desenhos naquele site. Seu sucesso foi tanto que, além de mais 8 episódios, uma comunidade bizarra e algumas centenas de milhares de dólares para o bolso da Glitch, a série ganhou um filme para os cinemas, chamado The Amazing Digital Circus The Last Act, no qual veremos uma conclusão para a obra. Tendo em vista todo esse sucesso, eu acabei tendo uma ideia. Para quem me acompanha já sabe que eu não sou lá um grande fã de Digital Circus, já que a série tem alguns problemas, os quais eu irei abordar mais pra frente, que me fazem dar um sólido 7, quase 6. Então pra mim não é lá grande coisa, a maior parte da fama da série me parece puro glaze, pra ser sincero. Entretanto, como eu sou um cara que não só gosta de cagar em cima das coisas que a galera ama, mas gosta de fazer isso com convicção e embasamento, eu resolvi não só assistir a todos os episódios de Digital Circus, como também viajar da minha cidade para outra só para assistir ao último episódio. Ou seja, eu e a Reino Produções resolvemos fazer um trabalho de campo e trazer esta análise de Digital Circus para saber se a série é boa mesmo ou se é apenas superestimada, para assim você não precisar ir ao cinema. Quer dizer, não precisar mais, né? Vazou tudo. Porém, meus amigos, as coisas não são tão simples assim, afinal, dinheiro não cai do céu, e o cinema mais próximo de mim é em outra cidade. Foi pensando nesse problema que eu reservei todo esse mês de maio para arrecadar fundos para prosseguir com esse projeto. E adivinha só, nós conseguimos. Eu poderia estar fazendo, por exemplo, vendo esse vídeo aqui sozinho não, mas tipo em call com a galera. Isso, Mito! Enfiou a no meu c, Mito! Eu autorizo você a matar minha família! Criança presa no porão mandou R$150. Bro! Socorro, socorro. O Mr. Breno me prendeu no porão para eu fazer artes para ele. Ponto eu não como fiz 300... Ele infartou. Ele fartou. Não, o Mito vai tomar uma sarrafada de pau. A ideia original era falar de cada episódio separadamente, analisando cada trecho, mas como esse vídeo não é uma mega análise aprofundada da série, mas sim uma análise geral baseada na minha opinião, é melhor que eu só sintetize tudo mesmo. Então vamos começar com uma pergunta bem básica. Por que Digital Circus fez sucesso? E a resposta é bem simples. O piloto é bom. Ele entrega tudo que um piloto deve entregar, né? Ele apresenta os personagens, o mundo e a trama que seguiremos pelo resto da série. Nele nos é apresentado o circo digital, que é essa realidade virtual com tema de circo. Nós também conhecemos os personagens, que são a Pomni, que é a protagonista, o Caim, que é a IA daquele mundo, equivalente ao I Am, o Jax, Agatha, King, Gangle e Zubul. E por último, mas não menos importante, aprendemos alguns conceitos base, como o fato de que o Caim cria aventuras para os personagens não enlouquecerem, a abstração, que seria, por assim dizer, a consequência de se enlouquecer naquele mundo, e vimos que aparentemente tem uma saída daquele lugar. Ou seja, só no primeiro episódio já sabemos que o objetivo da protagonista é sair daquele circo, mas como ela não sabe quando e como ela vai escapar, veremos a Pomni ter que conhecer mais os outros personagens e aquela realidade virtual em questão. Além da boa qualidade do piloto, podemos atribuir ao sucesso da série a sua estética absurdamente eficiente e a um pouquinho assim de sorte. Na época que esse piloto saiu, eu tinha feito um vídeo falando da comunidade de Digital Circus, e na época eu tinha dado um 7 pra série. Pra mim era justo, porque apesar da história parecer promissora e a animação ser bem feita, a série não era muito a minha vibe, mas não tinha lá um grande defeito. Porém, conforme os episódios foram saindo, eu comecei a notar que a série começava a me agradar cada vez menos. E mesmo depois de eu notar a forte inspiração de I Have No Mouth, o que traz uma carga mais interessante pra série, esse cenário não parece melhorar muito. E não me entendam mal, não é que a série ficou pior ou perdeu qualidade, na verdade a qualidade até aumentou. Porém, o desenvolvimento dos personagens e a falta de exploração do objetivo principal me fez perceber que Digital Circus é a animação da eterna nota 7. Ou seja, não é que ela piorou, mas sim que ela não ficou muito melhor. O que é ruim pra mim, porque eu gosto de acompanhar uma série que me faz ficar cada vez mais entusiasmado, por assim dizer. Foi assim que eu me senti com Invencível, por exemplo. Cada temporada eu ficar cada vez mais entusiasmado, embora a animação seja
deprimente. Enfim, voltando para esses dois pontos, bora abordar cada um. Começando pelo segundo ponto, eu acho que a série não explorou muito bem o objetivo da Pomni de escapar daquele mundo. A gente só vê isso no piloto e nos episódios 7 e 8. É quase como se eles tivessem tipo, ah, é mesmo, tem esse plot, bora voltar com ele. Isso não é necessariamente um puta problemão que, ai meu Deus, a série é uma merda, não. Mas acho que isso faz ela perder uns pontos comigo, porque o objetivo acaba ficando meio solto, sendo que ele poderia ter tido um pouco mais de destaque em outros episódios. Aí acaba ficando tudo mais focado nos personagens, o que também não é um problema, mas eu acho que um equilíbrio nunca é demais. Agora, sobre o desenvolvimento dos personagens, é aqui que a parada fica complicada. E o motivo desse ser o ponto mais fraco da animação, embora esse seja o núcleo da série, é bem simples. Com exceção do Kinger, Jax e Pomni, que são os únicos que parecem ter um arco mais completo dentro da série, sendo o Kinger o personagem mais complexo dali, o resto dos personagens parece que estão com seus arcos bem no início. A Agatha, por exemplo, não aparenta ter mudado muito com o passar da série, embora pra ela dê até pra passar um pano, porque a gente sabe uma informação ou outra sobre a vida dela, e esse passado tem ligação com o jeito que ela age na série. Sem contar que ela é uma das mais velhas dentro do circo, junto ao Kinger. Mas quando vamos para a Gangle e a Zubul, a parada fica complicada. Elas são disparadas as piores personagens da série toda. A Gangle porque ela é aquela arteira que fez artes cênicas, mas acabou tendo que trabalhar no McDonald's. Porra, que bosta, hein? Eu já não tenho empatia por artista que faz NSFW pra não passar fome. Vou ter pena de estudante de artes cênicas. A Gangle não só mal muda com o passar da série, como também ela aparenta ter um único traço de personalidade, que é ser uma adulta que chora. E ela chora, meus amigos. Ela só faz isso. E sim, eu sei que tem um episódio dela onde é explorado uma personalidade diferente da Gangle, mas até depois dele não parece que ela teve alguma mudança pra valer. Mesmo a Gangle sendo uma péssima personagem, a Zubul consegue ser pior, porque ao menos a Gangle é uma personagem, né? Ela tem um episódio próprio, ela tem essa questão da comédia e da tragédia e tal, mas a Zubul não. Isso porque ela não é uma personagem propriamente dita, ela é uma alegoria trans, e é só pra isso que ela foi feita. Ou seja, ela é uma representação, um espelho. Ela foi criada tanto para ser um self-insert de quem fez a série, quanto para ser uma personagem que um grupo olha e fala, nossa, ela é tão eu. É só você parar para analisar. Tudo nela grita, eu sou trans. E acaba tudo, absolutamente tudo, girando em torno dessa parada. O problema disso é que ela continua exatamente a mesma do início ao fim. Compara a Zubul do primeiro episódio com a Zubul do último episódio. Ela não muda quase nada. Inclusive, nada contra pessoas trans, tá? Eu tenho até um papagaio que é trans, como vocês podem ver aí na print, e eu gosto muito Delex. Mas a questão que eu quero mostrar aqui é que essas personagens são muito mal desenvolvidas. Elas praticamente não mudam com o passar da série, principalmente a Zubul. Se tu remover ela da série, não muda quase nada. Inclusive, se eu fosse citar um bom exemplo de desenvolvimento de personagem na própria série, seria o Kinger, porque ele tem um passado mais trágico, que é até que bem abordado na série. A gente tem vários foreshadowings durante os episódios, temos essa questão dele ficar mais normal quando tá no escuro, isso é muito interessante. Vemos também o passado dele com a esposa, a possível conexão do Kinger com a programação do circo digital. Vimos também ele interagindo com a Pomni e fazendo ela se desenvolver mais como personagem. E por fim, acompanhamos a mudança dele de apenas um personagem maluco para alguém muito importante na história. Então, se você comparar o Kinger com a Zubul, por exemplo, você percebe que o abismo é enorme entre os personagens. Claro que todos eles não precisam ter o mesmo nível de desenvolvimento, mas porra, que esculacho. Sem contar a Pomni e o Jax, que também são melhores que a Zubul e a Gangle, já que eles possuem bastante destaque na série. Então é meio difícil eles não se desenvolverem minimamente. Ou seja, se eu fosse resumir tudo o que eu disse, esse filme vai estar devendo muita coisa com relação aos personagens. Eu quero muito ver como eles vão desenvolver nos 30 minutos do segundo tempo os completos episódio 4 da quarta temporada de Invencível, que são a Zubul e a Gangle. Eu realmente quero muito saber. Sem contar que Guzzi Works aparentemente sofre do mesmo problema que muitos autores atuais, que é não saber terminar as coisas. Muitos autores até começam bem suas obras, mas acabam dando desfechos não tão bons assim. E eu temo que isso possa acontecer, já que tendo em vista esses problemas, é muito provável que não dê pra concluir a obra de maneira satisfatória. Sem contar que o filme mal foi vazado e já tem a galera aqui papagaiando no meu ouvido, dizendo pra eu pedir reembolso porque o filme é uma merda. Porra, aí é foda, né? Mas como eu sou um cara bem imparcial, eu não deixarei que opiniões externas medíocres mudem minha percepção sobre o filme antes mesmo de eu assisti-lo. Embora eu já esteja meio desanimado porque um terço do filme aparentemente é a porra de um recap. Sim, você não ouviu errado, pelo que eu vi, boa parte do filme é praticamente o episódio 8 inteiro, o que já me dá uma brochada, né? Mas enfim, vamos agora para a parte que mais importa desse vídeo todo, que é a minha ida ao cinema. Se fode aí! Ah, não! Toma, a batalha dos mano.
No dia que eu estou gravando este roteiro, eu ainda não fui ao cinema, então não tem como eu prever como foi. Por isso, o Breno do futuro, quando ele voltar do cinema, ele irá adicionar na edição um vídeo que resume perfeitamente o que ele sentiu vendo o filme. Então, Breno do futuro, o que você achou do filme? Tá, deixa eu ajeitar o microfone aqui. Enfim, foi uma baita aventura e eu acho que a melhor parte dela foi todo esse apoio da comunidade, porque se fosse depender do Digital Circus, puta que pariu. Tipo, eu já esperava que o final não ia ser lá um grande espetáculo, mas, meu Deus do céu, cara, eu não esperava que ele ia ser tão broxante, por assim dizer. Eu não sei se é essa a palavra, né, porque pra ser broxa é preciso ter uma certa expectativa, mas eu acho que a pior parte foi a experiência de ir ao cinema, cara. Na sessão só tinha adolescente fedido usando cosplay e criança. E qualquer porcaria que acontecesse no filme, tava lá as crianças e os adolescentes batendo palma, tipo, Absolute Cinema, meu Deus. Como eu disse, tudo que eu falei aqui praticamente se concretizou no filme. A Gangle e a Zubul simplesmente continuaram sendo as piores personagens da série. Eu também senti uma forte sensação de que o filme foi muito rushado. Tipo, tinha muita coisa pra fechar, eles tiveram que dar o jeito deles ali. Praticamente os 30 minutos do segundo tempo que eu citei mais cedo. E é muito provável que eu tenha perdido uma coisa ou outra, mas quando sair no YouTube eu vou dar uma olhada melhor, mas... Cara, não vou dizer que o filme foi a pior coisa que eu vi esse ano, até porque nós temos competidores muito fortes, como a Sapatona Galáctica, mas o filme não é bom não. Não é bom não. Depois de toda essa análise multimilionária e essa viagem para ver recap, eu finalmente cheguei numa conclusão. The Amazing Digital Circus é um grande 6. Sim, eu sei, meio broxante vindo de um cara que desde 2023 deu uma nota de 7 pra série, mas esse final... A animação é muito boa tecnicamente e a dublagem é impecável, mas a narrativa e os personagens já deixavam a desejar há um certo tempo, e o final não ajudou muito. Eu não vou dar spoilers do filme aqui, embora o negócio já esteja vazado, mas saibam que muitas das coisas daquele meu bingo que eu fiz estavam corretas, até mesmo algumas que eram bem toscas. Mas enfim, Digital Circus é uma série que trabalha muito bem a atmosfera, estética e sensação, mas que infelizmente não consegue transformar isso em narrativa forte, o que apesar de me fazer dar uma nota 6 pra obra, não significa que a obra seja horrível, e muito menos apaga os muitos pontos positivos que a série trouxe para o mercado indie do mundo todo, porque é inegável que ela trouxe muita visibilidade para esse terreno fértil, o que, inevitavelmente, gerará bons frutos no futuro. E muito obrigado a todo mundo que ajudou na produção desse vídeo, porque sem vocês, esse documentário nunca sairia do papel. Tipo, vocês têm noção que mais ou menos 30 pessoas durante quase 10 lives ajudaram esse vagabundo aqui a comprar o ingresso de um filme indie, sair de casa pra ir ao cinema de outra cidade e voltar, tudo isso pra fazer um vídeo só pra dizer que essa mesma animação que todo mundo ama nem é tão boa assim, é algo surpreendente. Eu espero que todos os nomes estejam aparecendo corretamente aí na tela, junto ao valor total de cada um, porque cada real doado foi um grande apoio e eu sou muito agradecido, principalmente ao Mitsu e à criança presa no porão. Vocês são pica e o resto é bunda. Se todos vocês continuarem me apoiando desse jeito, eu vou acabar um dia fazendo minha própria animação indie. Eu tô falando pra vocês, hein? Mas enfim, eu não sei o quão bem vai esse vídeo, mas mesmo se ele pegar, sei lá, 200 views, o fato desse vídeo existir já mostra que ele se pagou, e isso é incrível. E se você gostou e quiser apoiar o canal, se inscreve aí, deixa o like e acompanha as lives no canal do Reino. Eu sempre deixo o link na descrição, e se quiser, deixa um valeu demais aí e hype o vídeo, por que não? Enfim, é isso, vocês são pica e o resto é bunda. Tamo junto.